Eu quero saber o seguinte, senhor Guilherme, não fuja não, Derraia, porque agora... Lá vem. Não fuja não. Você já viu novela mexicana? Claro que sim. E você já percebeu a diferença? Qual que é a grande diferença da novela mexicana para a novela do Brasil? Ninguém não é tem cara de atuação? mexicano, Não, é atuação. Elas são mais dramáticas, elas sofrem. Não, e outra, são frases curtas e é tipo assim, Pablo Miguel, eu não sou seu pai. Como assim? Aí o cara tira o óculos e fala... Não, e tem a pausa dramática. Mas sabe por que a pausa dramática? dramática. Pra ler, sabe o quê? A dália. Eles não decoram textos. A novela mexicana, você precisa de uma dália. Você precisa de, às vezes, de um ponto eletrônico. Isso eu não sabia. Diferente... Ponto eletrônico? Tem ponto eletrônico. Diferente da do Brasil. Do Brasil, o cara decora e vai atuar. Por isso que me chamou a atenção. Você viu o Lula no último discurso? sim. Salvador? Tiraram, olha lá, tiraram o improviso do nosso amigo ele Lula. teve que ler, tava indo em Ele Salvador. estava lendo. E olha o tamanho da letra. O cara tá pior que eu. Olha lá. Ele não podia nem segurar ali o papel. Era 27. Ele ali não o podia número nem da... segurar o papel ali, ó. E aí, Tava ventando a patroa tava muito. segurando o papel. Ah, já. Tava ventando muito. E a pergunta que quer calar é o seguinte: será que já estão botando um arreio no homem porque ele está falando muita besteira sem ter o papel na frente? Porque quando você usa um script, você está em cima do que colocaram para você falar. Claro. E você percebe, inclusive, que ele nem leu a primeira vez. Ele estava lendo na hora. É igual o Ricardo. Ó, o Ricardo não segue script, tá Eu vendo? não sigo o script. Esse aqui é o script dele. Ele traz de casa. Eu simples. Nada que tá escrito ali no teleprompter ele lê. Eu não leio o teleprompter. Joga fora. Joga fora. Você não é o Lula. Eu não sou o Lula. E aí? Isso ele finge que é dá importante veracidade, esse papel. não Vai dá? tudo da cabeça O dele. que você acha Ele disso? vai Manchou a figura ali do Lula? Eu acho que não. Eu acho que nós temos um momento, né, da política em que esses improvisos, não é? Porque, veja, o Lula é um grande orador. Ele chegou aonde chegou, Há controvérsias do momento. foi eleito 2 vezes presidente da República, também pela sua capacidade de mobilizar a partir da sua oratória. Agora, quem fala demais de improviso, né? Quem pretende lançar mão de muitos dados, não é assim, sempre de cabeça, de improviso, acaba cometendo muitos deslizes, acaba cometendo muitas gafes, acaba falando muita bobagem. Então eu acho que ter um roteiro, né, ter assim um discurso preparado, na Europa, por exemplo, de modo geral, você chegar a um lugar com um discurso preparado é um sinal de respeito com a sua plateia, com a sua audiência. Então, se isto virar uma prática, inclusive para os outros pré-candidatos e pré-candidatas... Que é isso? Eu acho que nós podemos ter Brasil, um ganho. Você quer voltar o quê? Daqui a pouco vai voltar a Lei Falcão. Não. O cara olha assim, lembra da Que fake Lei Falcão? Põe a cara estampada Porque, e aí falava assim, esse é o Ricardo Ventura, Não, ele Ricardo, é deputado ninguém federal tá e as falando. promessas dele são assim. Por que você tá louco? falando de você ler linha por linha. Mas foi o que ele fez. Mas você tem um roteiro Não, que mas foi o pode que ele te fez. ajudar. Você tem um roteiro que pode te ajudar a não deixar de falar questões essenciais sobre Ou propostas. não falar besteira. Ou não falar bobagem. questões essenciais ou falar besteira? Falar questões essenciais. Falar que a classe média está gastando E não falar- demais e não porque tem falar 2 platitudes. televisões. Falar que religiosidade e família é demodê, é ultrapassado falar de família. E vamos pensar na legalização do aborto. Falar que um ladrão Vamos de celular é simplesmente um menino que está roubando para tomar uma cerveja. E aí, Mas veja, seguraram, botaram uma mas veja, rédea ali no eu sei Lula. eu sei que nós estamos falando do Lula, mas veja, se nós formos pegar no outro campo, no campo do Bolsonaro, ele também precisaria de uma orientação dessa, porque quando ele fala de improviso, as coisas que ele fala às vezes são umas barbaridades. Então, isto é importante nesse sentido, Ricardo, não de ser uma camisa de força, né, que simplesmente tolhe, né, tira qualquer possibilidade de criação de uma pessoa que é um líder, né, de um segmento da população e que falará para ela, para a livre escolha do voto. Seja o Bolsonaro, seja o Lula, seja Simone Tebet, seja o Ciro, seja os outros pré-candidatos. Mas eu acho que isso é um ganho para o processo eleitoral. Jamais o Ciro vai ler uma linha. Jamais. Nem se você catar um alicate e botar no dedão dele e apertar. Mas não seria ele vai falar, interessante, eu não vou ler. Mas não seria interessante se ele chegasse Não, ele não vai ler nunca. Não seria interessante se ele chegasse e dissesse o seguinte, olha, tem 5 prioridades como proposta de governo que eu quero defender. Ele não pode falar aqui, ó.
tem 5 prioridades. A primeira delas é, a segunda delas... Eu quero passar para a Kátia, mas eu quero passar para a Kátia... Nossa, eu tô... Agora baixou o espírito aqui. Se tivesse aí, se você tivesse lendo, eu não trocaria. Não, mas demorou, porque... Deixa eu fazer a Janja pra você. Não, o que acontece? Pra quem não sabe, o Ricardo Ventura tem uma medalha que ele não lê. Eu tenho uma medalha que eu não leio. Não, porque... E eu troco o nome direto. Carla Secato. Kátia. Não, Carla Secato. Tinha uma música que cantava Kátia Flávia. Não, vou botar... Olha lá, pronto. Vou botar, Não é o meu caso. Deixa eu botar a ordem aqui no negócio aqui. Ó, Carla Secato. Nos anos 80, ele era visto como um grande orador. E como disse o Guilherme, ele segurava ali as multidões no ABC, quanto ali sindicalista. Foi isso que fez, inclusive naqueles debates com o Collor. Nossa, o negócio... ele deu uma aula de oratória antes dele ser preso ali no sindicato. Ali teve prólogo, teve citação. Aquela que ele bebeu a cachaça? Não, mas ali foi fantástico. Ali teve uma aula. Até o final, inclusive, ele vira o verbo. Ele fala assim, vão me prender, mas vocês vão ser o Lula, porque a ideia é Lula. Então teve toda uma dramaturgia perfeita. Foi uma aula de oratória. Agora, eu não sei o que aconteceu. Não sei se ele bateu a cabeça na parede e voltou aos anos 80 sem freio. E agora estão botando freio no homem. O que você acha? As pessoas, até os próprios petistas, olhando um Lula lendo, isso daí não é um fator de fraqueza, demérito? É isso? Eu acho que sim. Eu acho que o Lula tá ficando gagá. Eu acho que tá ficando velho, bebeu demais, a prisão fez mal pra ele. Ou então ele tá achando que já tá ganha as eleições e tá botando pra quebrar. Só que ele tá enfiando os pés pelas mãos, né? Ele falou que os policiais não são gente, que é a favor de aborto. Falou que pediu pro FHC liberar os sequestradores do Abílio Diniz. Um dos maiores sequestros do Brasil. E Renan. Que absurdo! Falou em 2020 que não ia enganar de novo o povo brasileiro. Isso. Então o povo percebeu que, o povo que eu digo, os petistas, o pessoal de marketing, que estava falando muita besteira, muita bobagem. Bolsonaro estava em Salvador também, estava na Bahia. Então não era legal que ele cometesse uma gafe ao mesmo tempo que o presidente da República, que vai concorrer com ele em outubro. E aí ele seguiu lá o papelzinho, seguiu o script que a Janja, a esposa dele, ficou segurando e dando pra ele. Mas eu não acho que isso vai durar muito, não. O Lula, assim como o Bolsonaro e como grandes personalidades, não costumam seguir script. Muito bom. Como diz o Lula, o Luva de Pedreiro, né? Ele é irremexível. Entendeu? Ele é irremexível. Ninguém consegue mexer. Aquela frase do Romário, né? O Pelé calado é um poeta, Lula calado é um poeta. Luca, eu quero saber o seguinte. Inclusive, os 4 estavam lá, né? O Ciro estava em Salvador, o Ciro e a Simone se encontraram. Se encontraram, tiraram uma selfie junto. Todo mundo, Bolsonaro. Tava um agito. Aí, Luca, eu quero saber o seguinte, você sabe disso... Foi lá que teve aquela foto manipulada, não foi? Foi lá que teve a foto manipulada, né? A multidão de cópias. Não, como é que era? A multidão de Minions. Eram vários Minions. Foi a passeata do Photoshop, né? Eram gêmeos. Foi a passeata do Photoshop que aconteceu. Cara, mas vamos lá. De nada. O cara quando solta... Aí que eu quero saber, qual é o verdadeiro Luca? O cara que fala que aborto é uma coisa... que deve ser legalizada porque a mulher enfia ali a coisa ali embaixo e a madame vai para Paris. Aquele que diz que o assaltante são meninos, aquele que diz que vai censurar as redes sociais, ou aquele que lê todo bonitinho com a Janja ali do lado, passando os papeizinhos para ele. Qual é o verdadeiro Lula? Pois é, eu acho que isso está dentro do movimento eleitoral muito interessante, porque de um lado o Bolsonaro tenta radicalizar e vai fomentar a própria base com a indicação de um vice que não é de composição, nem nada disso. E do outro lado, o Lula tem um movimento, desde que ele se declarou candidato novamente, de tentar se aproximar do centro. Veja a indicação do vice, veja os jantares que ele tem tido, as declarações que ele tem feito. O problema é que ele tem falado coisas que desagradam o eleitorado do centro. E agora ele está se colocando um limite para... Você acha que é só do centro que desagrada? Por exemplo, você falar que a classe média gasta muito dinheiro... Será que não existe petista que tem 2 televisões em casa? Será que existe petista que quer ter um controle de consumo e um controle de comunicação? Você acha que as pessoas que são petistas aprovam esse escalabro que ele está dizendo, por exemplo, que família e religiosidade são coisas demodê? Olha, não sei
os petistas é um grupo um pouco amplo para Se gaguejar, perde a vez, hein? Você sabe que a regra aqui desse programa é o seguinte. Gaguejou, perdeu a vez. Guilherme sabe muito bem disso. Gaguejou, perde a vez. Não, olha, vamos lá. Tem que ficar ligeiro. Gaguejou é muro. Petistas é um grupo um pouco amplo, né? Ainda mais da forma como tem sido utilizado ultimamente. Mas o fato é que quando ele se controla e coloca esse discurso, ele começa a perder um pouco o apoio da base. Então é muito curioso o movimento, que ele perde o apoio da base mais inflamada e vai para o centro. E o Bolsonaro está fazendo um movimento contrário, que é tentar se afastar um pouco do centro, que ele já tinha, Boa, e entendi. inflamar a própria base. E aí eu não sei o que vai ser eleitoralmente mais interessante. O Bolsonaro vai ganhar aumentando a participação política da base dele, com as medidas que ele tomou, ou o Lula vai perder a base já tradicional dele, achando que esse controle, na verdade, é o Lula light, o Lula do mercado, o Lula dos Qual é o banqueiros. verdadeiro, senhor Luca? Qual é o verdadeiro? Na sua opinião. Que ninguém está nos ouvindo. O Lula sem o script, evidentemente, é o Lula de verdade. Só que um político Era é muito mais do que isso isso. que eu queria tirar de você, Luca. Era isso. Eu falo que o Luca. Ricardo é um perigo. Era Luca, isso. cuidado. Você viu que eu já sentei aqui na ponta? Você é jovem, Pra já não cuidado. ficar assim, né? Mas, Negão, e aí? O Luca fez uma provocação muito interessante. Enquanto, de verdade, eu tô sentindo o Bolsonaro um cara muito mais seguro, mais tranquilo, mais polido, né? Com uma comunicação mais agradável, tá brincando com os ataques. Antes ele dava uma patada quando tinha uma crítica, Isso. agora ele brinca no Twitter, ele vai lá e traz aquilo para uma diversão, enquanto que o Lula, como eu mesmo disse, o Luca tá saindo daquela situação da esquerda radical e procurando ser mais o cara que vai ter um controle, um script. Apesar que ele veio de novo acho com o que ele papo vai das voltar, armas, ele né? vai voltar. Tipo, eu quero Ele não mais dos consegue. livros do que armas. E é um monte de Ele clichê. declarou que não gosta de ler há muito tempo. É um né, monte de Falou, clichê. Tem preguiça E aí, de Negão? ler. O cenário geral. A questão do Lula, para mim, ela já é mais simples. Existem dois tipos de gente que votam no Lula. Tem o petista original, que ele vota em Gleisi Hoffmann, que ele vota em Lindenberg, ele vota no Haddad, e tem o cara que simplesmente é grato ao Lula. Ele não é grato ao PT, ele é grato ao Lula. Grato ao Esse quê, cara, Negão? ele é grato a algumas oportunidades que foram dadas no governo Lula. Entendeu? Não tem Obras como... sociais. As obras sociais... Não é bem obras sociais, é a própria abertura de crédito, vamos supor assim, entendeu? Onde muita gente comprou muita coisa. Quem foi ligeiro investiu dinheiro. Quem não foi, contraiu um monte de dívidas. O Ciro Gomes mesmo já falou sobre isso 1 milhão de vezes. Então foi um presente. Inclusive o pessoal- Brasil contraiu um monte de dinheiro. Inclusive, Então o foi um Brasil. presente de grego. Foi um presente de grego, Fiquei exatamente. feliz quando o abriu melhor, crédito. o melhor eu tenho exemplo... FIES. Só que agora... O que aconteceu no Nordeste? Você tinha cidades que literalmente chovia 2, 3 vezes no ano, aí o governo Lula foi lá e deu cisterna. Só que para dar a cisterna precisa vir água, já que quase não chove. Para vir água tinha que vir de um caminhão-pipa. E aí só Deus sabe como era esse e quem era o caminhão-pipa. dono desse E caminhão-pipa, quem era o dono né? desse caminhão-pipa? Já o Bolsonaro já trouxe a água mesmo. Então, tipo assim, por isso que eu falo que existem dois. Existe o cara que é grato, eu conheço essas pessoas. E eu conheço o cara que ele é petista. O petista A pergunta mesmo... que não quer calar. O petista Negão, mesmo agora odeia que você esse tá em Lula. close. Mantenha o close no Negão. É. Não, mantenha o close. Você é grato ao Lula? Não, nem Que um pouco. eu tô sentindo o Ricardo, comichão. Eu tô ô, sentindo Ricardo. o comichão. Ele falando... Nem um pouco. Já é a Ele tava- terceira vez que ele fala do Lula. Ricardo, Ele fica até ele tava ruborizado. chegando Ele lá. fala assim... as Ele pessoas tava são- chegando ele tava, lá. Ele tava. Não, Você não. cortou. Ele tava chegando lá. Eu faço Era só da parte, corda. eu faço Porque parte da aqui, ó, fatia, eu faço parte da fatia que graças a Deus não assina uma CLT, certo? Então a gente percebeu a movimentação do Brasil de longe. A gente percebeu de longe que essa abertura de crédito, daqui a pouco ela ia formar muitos endividados, certo? Quem foi esperto ganhou dinheiro de 2 vezes. O que o endividado faz o quê? O endividado faz Gasta. dívida. Eu compra. preciso Ele fazer compra. uma confissão nessa Entendeu? mesa. Ixi, olha lá. Então eu não Essa sou... mesa eu já falei, é o laço da Mulher Maravilha. Na hora que você põe a mão aqui, você fala a verdade. Eu preciso fazer uma confissão. Vamos lá. Que quando o ex-presidente Lula ganhou, eu me emocionei, fiquei feliz, acreditei. Meu Não, no Deus primeiro, do quem céu. não ficou? Eu fiquei feliz. Meu Deus, só Eu que me me lembro, salvo eu aqui me dessa- lembro. dessa- Eu fiquei Eu feliz. cresci sem pai, Eu tô né? com medo Eu de cresci você. sem pai, então eu não tive um ensino Eu tenho político. certeza que se eu virar aqui vai ter uma estrelinha aqui, ó. Vermelha. Não. Aqui, vai ter, gravata. aqui, ó, gravata. Não. Vocês estão escondendo aquelas... É a mesma coisa, Ô, Ricardo, deixa eu que o terminar de falar. Bolsonaro. Será Ricardo. que a minha caneta Muita gente- entrega? Olha Será que a isso. minha caneta Entrega. entrega Hoje isso? você tem muita gente que quando o Bolsonaro Pô, mas se se for elegeu, assim, o cara ó. achou que
o Brasil ia virar de cabeça para baixo. E hoje você tem gente que literalmente não gosta do Bolsonaro simplesmente porque ele não pôs os... Ele não chutou o balde, como muita gente conseguiu. Eu vou confessar também. É a mesma coisa. Sabe como que eu sou? Deixa eu contar a minha história. Sabe aquela coisa que se reúne para... Deixa eu contar a minha história Ricardo, também. Você não deixou terminar a minha história. Mas deixa eu só contar essa história também. Eu preciso confessar também uma coisa para vocês, amigos. Eu votei muito no PT. Eu votei na Luiz Erundina, eu votei no Genuíno, porque o PT ele vinha com um discurso nos anos 80, início dos anos 90, que era muito legal, que era uma situação que realmente, se fomentasse a base de uma maneira estrutural, todo mundo ia ganhar. Era uma lógica muito interessante. Só que a gente viu que isso só foi do script para lá. E não do script para cá. Exatamente. Não se sustentou. Assim que o Lula ganhou, eu chorei, fiquei feliz, já trabalhava como jornalista, fiquei com muita esperança, achei que o Brasil fosse melhorar. E aí começaram os primeiros escândalos de corrupção logo nos 6 primeiros meses de governo. Exato. Foi com a CPI do Banestado. Depois começou a CPI do DENIT, desvio de verba já de milhões de reais. E aí começou a desandar e eu via que todo o bem que o Lula fazia e parecia ser bom, na verdade, só estava aumentando a dívida brasileira. E, na verdade, era a compra da base, né? Que foi o escândalo do mensalão, né? Você ter que pagar os parlamentares para votar a favor dos seus projetos. E aí eu fui me desencantando e foi muito triste, porque o Lula é uma figura carismática, é uma figura que arrasta multidões, talvez arrastasse mais antigamente. A verdade é que o PT, nos 16 anos em que esteve no poder, se desintegrou, né? Se mostrou um partido que se envolveu com muita coisa errada, muitos escândalos de corrupção. O Lula está cada vez mais declarando abertamente a ligação com a esquerda e com governos de esquerda. Está mostrando quem é a favor do aborto, contra a religião. E aí ele fica aquela coisa, né? Como o Luca falou, um pé lá e um pé cá. Ele não sabe se ele... apoiador de ditadura. Ele não está sabendo como se comportar nessas eleições. O que eu estou percebendo é isso, né? E a estratégia de marketing da campanha dele está muito ruim. Sabe o que é grave? Cada hora ele muda. Que o que acontece, por isso eu acho que o que acontece é o seguinte. O Lula sempre foi o Lula. O Lula nunca mudou nada. Eu acho que o que mudou foi a informação. Não, a internet. Ele tá estranho. Olha, a internet trouxe pra gente o Lula que a gente vai ver várias vezes. Então, Negão, eu sei que a campanha tá para começar, tudo, mas assim, até agora, nenhum desses pré-candidatos chegou com alguma notícia, né? Ou alguma proposta nova sobre o que nós vamos fazer nos próximos 4 anos para mudar essa realidade, que é uma realidade mais estrutural. Mas, Guilherme, a gente já discutiu isso. Mas, Guilherme, eu acho que isso já passou. Não pode? Essa ideia, não pode passar. Essa ideia de promessa... Não é promessa. Nós já sabemos o que tem que ser feito. Não é promessa. O que nós vamos fazer em termos de ações concretas? Mas você sabe porque promessa é vazio. Por isso, mas normalmente plano de governo era assim. Olha, nos próximos 4 anos eu prometo isso, e ninguém fazia nada. Era só planos específicos, era plano verão, era plano Bresser, era plano Collor, era plano econômico. Não, está falando de plano econômico. E mesmo assim, mas era o que tinha. Porque a gente sempre vivia... Ele está falando de projetos concretos. Falando de ações concretas. A reforma trabalhista que aconteceu, não pode ser. A reforma tributária que estão tentando... mas o governo matou. Quais são as que devem completar? Quais são as que devem completar para a economia melhorar, para a gente conseguir transformar um pouco essa situação mais da base que você mencionou agora? Eu sou mais da linha do Negão. Sabe o que o povo quer? O povo não quer saber da fala bonita. O povo sabe que o Também povo quer ver. Que é ação concreta. O povo quer ver as coisas acontecendo, terminar uma obra, ver que as coisas estão sem corrupção. Sua opinião de verdade. A sua opinião de verdade. Ela desagrade. Mesmo que ela se desagrade. Mas você sabe que eu acho que essa é uma falha grave do governo Bolsonaro, não comunicar os feitos do governo. Eu sempre falei isso daí Eles também. Não comunicam o que eles já fizeram, eles não divulgam. Eu até fiz um vídeo que viralizou falando de quanto a imprensa gastava, né, nos governos anteriores, na época do Lula. Quanto que ela recebia? Não, quanto que o governo Lula, de 2003 a 2009, gastou 7,7 bilhões de reais com mídia, ou seja, divulgando seus planos nas mídias, sendo que a televisão recebe a maioria, né, jornal, revista. Dilma gastou 9 bilhões em 4 anos e Bolsonaro 258 milhões em 4. Ok, ele economizou, isso é bom, não compra a imprensa, entre aspas, né? Mas, não quero falar que compra a imprensa, porque também não posso acusar, não tenho provas e não vou falar. Mas o volume era muito maior antigamente. Só que Bolsonaro não divulga, deveria gastar mais divulgando o que já fez no governo, e concordo com o Guilherme, para variar, quase nunca concordo com ele. As propostas precisam ser mais propositivas dos dois candidatos. Fica esse blá, 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 precisam ter mais propostas concretas. Bolsonaro, o que ele vai continuar, o que ele pretende fazer, e Lula também.
Mas é como ele falou, não começou a campanha ainda, né? Não, É aí que eu quero saber. Eu gostaria de ver Não, isso mas é aí que eu quero saber. em todos os candidatos, Então, não só nos dois. Eu gostaria de isso. ver isso em todos os candidatos, Não. porque isso enriqueceria o debate. Mas, Guilherme, é isso que eu quero jogar. Eu quero jogar essa provocação, começando com o Luca. Vocês acreditam que quando começar os debates mesmo, o jogo vai mudar, não vai mudar? Mas o Ou Lula a gente falou que não vai... vai. O Lula falou que não vai? Falou. Não, tanto o Ele Lula falou quanto o que não- Bolsonaro. Não, né? o Bolsonaro falou que se ele for, ele Precisa, vai. precisa sim, mas, ter bom. debate. Gente, Mas o mas Lula uma falou que não pessoa vai. que Eu diz acho que que não vai... Então, eu acho que a pressão falou que que nós não precisamos vai. fazer é para que haja debate, porque eu acho o fim da picada. Também acho. É o fim da Qualquer picada. candidato Tem que ter. dizer que não vai ter debate. Desde que nós tivemos a redemocratização, é uma tradição que haja os debates tanto no primeiro turno como no segundo turno, seja para governador, prefeito, ou senador, ou deputado, ou presidente, o que for. Nesse momento em que há uma polarização em curso, que as pessoas acabam votando sem pensar, uma coisa só de emoção, é preciso haver colaboração. E essa colaboração vem por onde? Os candidatos têm que dar o primeiro passo para um debate muito às claras, muito transparente. Guilherme, eu só onde discordo de uma coisa aí. as Você ideias disse fiquem que postas. as pessoas estão Seria votando sem muito bom. pensar. Pelo contrário. Eu acho que agora que eles estão pensando Antigamente, mesmo. a pessoa votava pro Santinho que achava no meio da rua. Votava naquele cara que o amigo indicou. Agora não. Eu acho lindo essa polarização, sabe por quê? Porque é onde você começa a ter o diálogo. E diálogo popular. Não tem diálogo com as diálogo na pessoas polarização. na rua. Não tem diálogo dentro na do Uber. polarização, você me Você almoçando. Eu acho você que entendeu? não tem diálogo Não na tem diálogo, polarização. o que é uma pena. Programas igual Linha de Frente que estamos fazendo aqui, francamente, O nosso aqui, ó, programa é expondo ótimo. as nossas ideias. Aqui tem diálogo. Aqui tem diálogo. Aqui tem diálogo. O nosso programa é ótimo, mas quando você tem um ambiente muito polarizado, tem muita gritaria e pouca conversa, pouco debate. Concreta, né? Quando você Guilherme. tem uma postura dessa de que não vai haver debate, está reproduzindo isso. Por isso que eu insisto, a gente deve combater essa postura, né? Denunciando isso muito abertamente. Olha, queremos debate, sim. Queremos debate. Queremos saber quais são as propostas. Queremos. E colocando os candidatos uma hora no palco e sendo obrigados a falar mais do que o clipezinho do script. Do script. Porque daí tem que se virar nos 30. Os dois vão se mostrar. E dividindo Isso. certo e não todos os candidatos num só. Quem sabe eles viram É o que eu amigos. acho errado também, quando fica todos num só. E ter perguntas justamente certo. dos tem jornalistas, que- perguntas não Vamos só fazer entre Vamos eles. mandar o recado aqui. Por favor, candidatos, Lula. É assim, ó, todo mundo e segura a mão, Bolsonaro. todo mundo segurando a mão. Aí, ó. É assim agora, Vamos segurar a mão. abre a câmera. Queremos debate! Queremos debate! Pronto, Queremos debate!